Olá pessoal, meu nome é Amanda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um guia da minha autora preferida da vida, que é a Colleen Hoover, porque eu finalmente li todos os livros dela lançados no Brasil, então vim aqui trazer cada um em ordem cronológica e falar um pouquinho do que eu acho sobre eles. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, porque semana que vem vai ter um ranking de todos os livros e eu vou falar minha opinião, assim, sobre eles, em qual categoria eles se encaixam. Então se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar do vídeo da semana que vem. Muito importante a sua inscrição aqui e deixar aquele like pro YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo e te indicar mais. No Brasil, de todos os livros dela, só falta lançar um, que é Maybe Not. Então esse não tem, é uma continuação de uma série que também vou falar mais pra frente. A Colleen Hoover ficou muito famosa no Brasil com o TikTok, né? Na verdade ela já era muito conhecida, mas ela ficou muito famosa com o TikTok porque muita gente indicava um livro específico, né? Não só no Brasil, no mundo todo. E hoje ela é extremamente conhecida, muito amada, mas também muito odiada por outros. Teve recentemente uma polêmica sobre a responsabilidade dos livros dela, enfim. Mas eu tenho na minha mente que as pessoas vão ler um livro, tem que pesquisar antes classificação indicativa, possíveis gatilhos e entender aquilo como obra de ficção. Eu acho a Colleen Hoover maravilhosa, eu sou fãzaça dela, eu passo um panão pra ela, assim. Claro que alguns livros são muito problemáticos, outros não tão, sabe? Mas sempre tem alguma questão, um tabu, uma questão muito pesada que a autora trata, e isso às vezes pode ser muito delicado para as pessoas. Eu vou deixar aqui, enquanto eu falar dos livros, todos os gatilhos de cada um, porque todos têm, né? A Colleen Hoover adora mexer com o psicológico da gente. Se você for comparar os livros da Colleen Hoover com outros ali, bem problemáticos e romantizados, gente, ela tá no lucro ainda, né? Vamos e viemos. Mas sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro livro que a Colleen Hoover publicou foi em 2012, que foi Métrica. Aqui nós conhecemos a Laken e o Will. A Laken acaba de se mudar com a mãe e com o irmão. E ela conhece o vizinho, né? O vizinho que é o Will. E ele tem outro irmão. Então o irmão dela e o irmão do Will se dão bem, então, já de primeira. E eles acabam se aproximando. Só que a grande reviravolta da história é que ela descobre que o Will é professor dela e eles vão ter que lidar com isso porque já estão super apaixonados. Essa é a premissa principal da história. Eu gostei bastante de Métrica. Não se compara, claro, a outros livros da autora, mas é um livro muito fofinho, muito legal. Ao mesmo tempo tem um drama bem pesado, assim, triste. E tem, assim, muitas coisas legais. Em comparação a outros, não é o melhor, mas é um livro bom. Só que ela resolveu escrever continuações. E aí, em 2012, vem Pausa e 2013, Essa Garota. Continuações diretas, né? Como Métrica fez muito sucesso, a autora resolveu escrever. E eu acho essas duas continuações desnecessárias demais. Pausa ainda é legal, mas já começa a ver uma imaturidade dos personagens que não condiz, umas atitudes que eu falo, sério, gente, que imaturidade. Ah, Amanda, mas eles são adolescentes e tal. Gente, ele já tem muitas responsabilidades, então eles agirem dessa forma é meio estranho. E essa garota mesmo, que é a visão do Will, né? Então, no final, acontece algo aqui, aí eles estão viajando e tal, e aí ele começa a relembrar os acontecimentos do primeiro livro e contar pelo ponto de vista dele. E assim, ai, gente, cansativo, assim, sabe? Se você quer ler todos os livros do autor, leia, sabe? Mas se você quer só conhecer os melhores, leia só Métrica. Não precisa ler esses dois, acho super desnecessário. Em 2013, a autora publicou Um Caso Perdido. Aqui nós conhecemos a Sky. A Sky, ela sempre estudou em casa, a mãe dela proíbe que ela tenha telefone, computador, até televisão, ela não tem. E aí, finalmente, ela vai poder ir pra escola. E lá ela conhece o Holder, que é um menino misterioso, que assim, já tem vários boatos ao redor dele. E ela se vê entregada. E o Holder começa a se aproximar dela porque ela lembra ele alguém do passado. Então, tem uma reviravolta, assim, um plot twist nesse livro. E tem gatilhos extremamente pesados, assim, pesados demais. Então, se atentem muito a isso. Eu acho o livro bom, assim, na época... Foi o primeiro livro que eu li da autora. E muita gente falava e eu, na época que eu li, eu não vi isso tudo, sabe? E aí, eu acho que é muito da época que você lê. Porque eu fui ler a continuação, que é Sem Esperança, e eu amei, eu tive outra experiência, assim, com a leitura. E eu até pegava um pouquinho esse livro aqui pra poder ver o ponto de vista da Sky em alguns momentos. Que esse aqui é o mesmo livro, só que pelo ponto de vista do mocinho. E tem ali no final um extra, assim. Então, eu gostei muito, eu aproveitei muito mais a história, eu assim, cara, é bom mesmo. E até o plot twist ali,
algo, né, que acontece ali no final do livro, que eu achei meio desnecessário, meio fora da casinha, eu entendi, eu falei, mas faz sentido. Então, eu acho que é muita maturidade de ler, e eu gostei muito mais de Sem Esperança, né, do que de Um Caso Perdido, mas eu acho que se eu lesse agora, eu ia gostar mais. Enfim, livros muito bons, só que com temas muito pesados. Em 2014, ela lançou Em Busca de Cinderela, que conta a história da Six e do Daniel, que são melhores amigos do Holder e da Sky de Um Caso Perdido. Então, é um conto, né? Não chega a ser um conto, né? Tem 100 e poucas páginas. Mas é relacionado a um caso perdido, então eu recomendo ler Um Caso Perdido antes. E aqui o Daniel conhece uma menina no armário do zelador, né? Porque ele tava meio sozinho na escola, ele ia lá na hora do almoço. E aí essa menina entra lá chorando, ele consola ela. No outro dia ela vai lá de novo, eles acabam fazendo sexo e tal, né? Só que nunca mais ele vê essa menina. Até que ele tem agora a chance de reencontrar ela, e não vou falar muito mais sobre isso. Quando eu li, eu não curti, tá? Muito assim. O Daniel, ele era muito legal em Um Caso Perdido. Ele é meio babaca, assim, vou ser honesta, ele faz umas coisas assim, aquele engraçadão que passa do limite. Mas ele é muito amigo, ele apoia muitos amigos. E aí, nesse, ele tem umas atitudes com a Six. Eu entendo toda a situação, toda a revolta, mas que eu não acho muito legais. Em 2019, a autora lançou Em Busca de Perfeição, que é um segundo conto também contando a história da Six e do Daniel, uma continuação direta de Em Busca de Cinderela. A editora agora lançou no Brasil, né, esse ano, e juntou os dois, Em Busca de Cinderela e Em Busca de Perfeição. Mas lá fora é só Em Busca de Perfeição, tá separadinho. Então, esse conto é continuação direta do Em Busca de Cinderela. Eu gostei muito mais, eu achei que o Daniel se redimiu, é muito emocionante, eu amei mesmo esse conto. Só que pra ler esse conto, você vai ter que ler todas as suas imperfeições antes. Então, eu tô pulando um pouco, né, porque Todas as Suas Imperfeições foi lançado em 2018. Então, tô pulando a ordem cronológica, porque eu acho importante ler nessa ordem. Então, ler Um Caso Perdido, Sem Esperança, Em Busca de Cinderela, que é o primeiro conto, ler Todas as Suas Imperfeições, para depois ler Em Busca de Perfeição. Não vai influenciar tanto se você ler separado, enfim, se você não querer ler Um Caso Perdido, só que tem uma ligação que eu acho legal de descobrir, de ler sobre, tá? Então, se você gostou de Todas as Suas Imperfeições, leia o conto Em Busca de Perfeição. Todas as Suas Imperfeições vai contar a história da Queen e do Graham, eles já são casados, o que eu acho já a premissa maravilhosa, esse é um dos meus livros preferidos da autora, né? Tem o primeiro lugar, esse tá em segundo. Eles têm dificuldades para ter filhos, isso é uma grande questão no casamento, porque tudo vira em torno disso. Eles também não podem adotar, então tem várias questões que são muito complicadas. E eu amei. Tem muita gente que problematiza uma questão aqui, que eu chorei muito quando aconteceu. Mas eu super consegui entender, me emergi na história, eu achei tão lindo. Até hoje eu lembro com tanto carinho e com emoção desse livro aqui, do final das cartas, né? Então, leiam. Cara, esse livro, ele é perfeito mesmo, eu amo. Mas, né, tem gente que tem alguns probleminhas com ele. Como eu falei, Colleen Hoover é 8 ou 80, né? Ou você ama de paixão, ou você odeia. É sobre isso. Voltando à ordem cronológica, em 2014 a autora publicou Talvez Um Dia. Aqui nós conhecemos a Sydney e o Reed. A Sydney, ela é vizinha de janela, assim, né? Ela vê o Reed pela janela e ela acaba de ser expulsa, né? Expulsa não, sai de casa porque o namorado dela traiu ela e o Reed aceita ela, assim, mesmo não conhecendo ela na casa dele. Ela também acabou de sair do emprego, então assim, a vida dela tá uma confusão. E o Reed e a Sydney têm algo em comum, eles amam música e ela ajuda ele a compor. Só que tem uma questão aqui, que o Reed tem uma namorada. E é uma namorada com várias questões, assim. Então, é muito complicado, né? A autora traz aqui uma situação delicada e eu gosto da Colleen Hoover por isso, sabe? É uma situação que você consegue se colocar e falar o que eu faria aqui, o que eu faria no lugar desse personagem. Ela traz muita empatia, né? As histórias dela. Talvez Um Dia não é meu livro preferido, eu acho que aí num dos livros que eu menos gosto. Eu gosto de muitas coisas dele, mas enfim, não vou falar porque eu não quero dar spoilers. E tem muita gente que gosta, né? Eu não gosto muito. Pulando novamente a ordem, mas pra falar da série, em 2018 ela publicou Talvez Agora, que é a continuação direta de Talvez Um Dia. Em 2014 ainda, ela publicou Maybe Not, né?
que não foi lançado ainda no Brasil, mas que vai contar a história de um casal, uns amigos deles e tal, mas é um conto. E não foi lançado ainda no Brasil, então eu não li ainda. E aí, em 2018, ela lançou a continuação direta de Talvez Um Dia, pra contar a história da Meg, que é a namorada do Reed. E assim, gostei muito das partes da Meg, mas é intercalado entre a Meg, capítulos dela, e capítulos do Reed e da Sydney, que eu acho bem desnecessários, assim. Mas a parte da Meg, a história dela, eu acho incrível, gostei bastante, mas também empaquei um pouquinho. Então não é a melhor série pra mim. Em 2014, Colleen Hoover publicou um de seus livros mais polêmicos, que é O Lado Feio do Amor. Aqui nós conhecemos a Tate, que ela vai morar com o irmão, e ela conhece o melhor amigo dele, que é o Miles. O Miles, ele fala pra Tate, né, eles têm já uma química, um negócio, e ele fala, eu não quero amar ninguém, eu não quero me apaixonar, eu não quero relacionamento. Ele deixa claro isso pra ela. E eles acabam ali virando uma amizade colorida. Só que, claro, né, vem a paixão, só que ele não quer se apaixonar de jeito nenhum, a gente fica intrigado, por quê, cara? O que aconteceu? E aí, quando revelam, eu chorei. Vou admitir que eu chorei. Quando revelam o porquê que ele não pode se apaixonar, não quer, enfim. Quando eu li, eu gostei muito, tá? Vou ser honesta com vocês aqui, mas foi muito problematizado o mocinho e as atitudes dele com a mocinha e tal, e ela aceitar e não ter justificativa, mesmo com a justificativa no final, tudo que ele fez. Eu preciso reler pra ter essa visão diferente, mas quando eu li eu gostei bastante, e eu acho que é muito viciante, porque você quer saber o que tá acontecendo, por que ele é assim. Gostei muito mesmo, mas como eu falei, né, tem problemáticas, enfim, né, então a gente tem que entender as problemáticas, entender que é errado, e eu gosto mesmo assim. Em 2015, a Colleen Hoover fez uma parceria com a Tarryn Fisher e publicou Nunca Jamais, que são 3 livros, tá? É só dividido em partes, então, parte 1, parte 2 e parte 3. Nós conhecemos aqui a Charlie e o Silas. Eles acordam um belo dia e não lembram que namoraram, sabe? Que eles eram namorados, todos à volta lembram, mas eles não lembram por que eles esqueceram. Então a gente vai ao longo dos 3 livros, que são, né, mini livros, descobrir o que aconteceu, o que tá acontecendo. Gostei muito, assim, o meu preferido é o segundo. Eu amo o segundo, assim, de paixão. O primeiro é legal, porque é uma introdução ali, você fica bem confuso. Só que a resolução final, né, o terceiro, eu não curti muito, ficou meio subentendido, meio jogado. Então, não gostei muito, mas o segundo eu amo. Eu acho que super vale a pena a leitura, são livros pequenininhos e te prende muito, porque você quer saber o que aconteceu com eles. Em 2015, a autora publicou Confess, que é um livro que eu vejo muito pouca gente falar. E aqui nós conhecemos a Aubrey e o Owen. A Aubrey tá procurando emprego, né, um emprego extra, e ela acha essa galeria de arte do Owen. Lá ele pinta confissões, né? As pessoas colocam, às vezes, embaixo da porta dele, no correio, confissões, coisas que aconteceram na vida delas que elas nunca contaram pra ninguém, e ele transforma em quadros e ele expõe. Ela vai ajudar ele na parte de receber as pessoas, enfim. E aí, claro, eles acabam desenvolvendo um relacionamento, só que a protagonista, ela tem algo que a impede de viver isso plenamente, ela tem algo no passado, e depois nós descobrimos a ligação dela com o Owen, lá pro final do livro. Eu, assim, fiquei muito surpresa quando eu descobri o que a protagonista escondia, assim. A parte das confissões, a Colleen Hoover se inspirou em confissões que ela recebia também de leitores. Então, assim, esse livro eu acho genial e tem tanta pouca gente falar. Esse é o único livro da autora que já foi adaptado. Tem adaptação. Eu não sei se está disponível no Brasil. Eu vi em inglês, assim, com legenda em inglês. Mas não sei se eu assisti plenamente, sabe? Deixei passar algumas coisas, mas eu assisti. E eu gosto muito desse livro mesmo. Acho que se você leu já Colleen Hoover, leia esse livro aqui, dê uma chance. Eu gosto bastante. Em 2015, a autora lançou outro livro super polêmico, que é Novembro 9. Aqui nós conhecemos a Fallon e o Ben. Eles se encontram e eles combinam, né? Porque ela tem coisas a viver e ela recebeu o conselho de que ela tinha que viver a vida antes de se apaixonar, antes de entrar em um relacionamento. Então, eles combinam de se encontrar todo dia 9 de novembro e não se comunicar enquanto isso. Eles combinam de se encontrar. E aí vai mostrando esses dias 9 de novembro. E aí muita coisa na vida muda, né, em um ano. Até ela completar uma idade em que eles possam ficar juntos. Só que, claro, muita coisa acontece, então muitas tragédias, enfim. Só que o Ben, ele tem um interesse próprio, assim, de estar perto da Fallon por algo do passado. E aí essa é a questão complicada que, na época que eu li, eu já fiquei meio assim...
estranho, sabe? Eu já não gostei 100%. Esse foi o segundo livro que eu li da autora. Eu li Um Caso Perdido e li esse aqui. Então eu já não eu tava com o pé atrás com a Colleen Hoover, já assim, gente, todo mundo fala dela, sabe? E essa resolução também não gostei. Eu achei. Gente, vocês não fazem ideia, assim. Que a Fala, ela tem uma questão, né, com a aparência, e que é muito importante no livro, sobre autoconfiança, sobre acreditar em si mesmo. Mas o final ali é difícil de engolir. Enfim. Em 2016 veio ele. Tarde demais. Esse livro, a autora estava escrevendo Notepad pra... Eu acho que era Notepad pra relaxar, assim, pra extravasar. Não era nada sério. Só que acabou que foi publicado, fez sucesso, foi publicado. Mas é pra maiores de 18, tem questões super delicadas aqui, enfim. Eu viciei nesse livro, eu não conseguia parar de ler. E aí, esse foi o terceiro livro que eu li da Colleen Hoover. Então aí eu vi o potencial dela e de, tipo, vou ler mais, eu preciso saber das coisas, porque prende muito. Apesar de eu entender todas as problemáticas, super entender, né? A protagonista aqui, ela vive refém, né? Acho que posso falar assim, refém de um cara que é o namorado dela, só que ela precisa ajudar o irmão, então ela aceita estar ali naquele cara que ele é envolvido com drogas e tal, ele trata ela mal, ele faz coisas horríveis com ela, e ela aceita estar ali por causa do irmão. E aí, quando aparece um policial infiltrado, e ela acaba ali se apaixonando por ele e tal. Enfim, várias reviravoltas, tem 5 epílogos nesse livro. Eu achei muito viciante mesmo, assim, eu não conseguia parar de ler, eu tava super vidrada, mas entendendo, claro, todas as problemáticas. E que amor não é muito bem assim, né? Amor não salva, não vai vir um salvador da pátria pra te tirar das coisas, e as coisas não são tão fáceis assim. Mas eu gostei muito, eu super rápido. Então, eu gostei, mas é a minha opinião. Então vai depender de você, e tem muitos assuntos delicados, assim, eu acho que é o livro mais pesado da autora. E aí vem ele, em 2016 a autora lançou É Assim Que Acaba. E aí foi o quarto livro que eu li dela, e assim acabou, me rendi. A partir desse aqui, eu li tudo dessa mulher. E assim, É Assim Que Acaba, eu acho que todo mundo conhece, né? Gente, quem conhece Colleen Hoover não conhece É Assim Que Acaba, que foi o livro mais famoso que fez as pessoas conhecerem ela, que praticamente todo mundo leu. É um livro também com problemática sobre violência doméstica, então é bem pesado, é um gatilho forte. Então, se você tem algum problema com isso, não leia. Aqui a gente conhece a Lily. A Lily, ela vem de um passado onde ela viu o pai agredir a mãe em casa. Ela conhece o Ryle, ele é um médico maravilhoso e tal. E ela se apaixona por ele, eles começam um relacionamento. Aí, eu não vou contar, porque pra mim não é spoiler, né? Mas pra mim foi muito surpreendente, porque eu tava super envolvida ali no romance, e quando aconteceu eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Porque você não sabe de onde vai vir essa violência, né? Porque tem o passado dela, com o pai e a mãe, nós temos ela relembrando de um romance da adolescência com o menino que ela ajudava, que é o Atlas, e esse relacionamento atual com o Ryan. E aí, quando aconteceu, gente, parece que eu levei um tapa na cara, eu fiquei chocadíssima. Eu pretendo reler esse livro, que ele me tocou muito, 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 ele mudou minha vida. Antes eu via as pessoas que sofriam violência doméstica, por que ela não sai tão fácil? Sai dessa situação doida. Fácil, fácil. E não é assim. E com esse livro eu pude entender, abrir meus horizontes. Eu tive muita empatia com a Lily. Quando ela perdoava, eu perdoava. Eu falei, sabe? E eu entendia super tudo que ela fazia. Então, quando tem algo que muda super a vida dela, quando ela tá quase saindo disso e algo muda a vida dela e ela tem que tomar uma decisão, eu acho ela tão corajosa, uma situação tão difícil. É incrível, eu me coloquei super no lugar dela. E é um livro que mudou minha vida, porque mudou minha mente. Então, assim, esse livro, ele é perfeito. Claro, tem seus gatilhos, então é muito importante antes de você ler saber disso. Mas, assim, vai lançar a continuação, que é assim que começa. E eu tô muito empolgada, gente. Se viesse R$80 na pré-venda, eu vou comprar em 10 vezes, tá? Porque eu quero muito, muito ler. Eu quero, tipo, logo ter esse livro na minha mão. Porque aqui eu achei até que acabou muito rápido. Eu queria mais. Então vai ter mais. Eu tô muito contente. Porque vai contar depois. E eu quero muito ler. Enfim, se você pudesse, se os gatilhos não forem tão muito fortes pra você, ler esse livro. Se você não leu ainda, leia esse livro. Eu pretendo reler antes de lançar o segundo pra fazer minhas marcações, né? Porque quando eu li eu não fazia marcações ainda, então eu tenho certeza que eu tenho muito a tirar daqui de marcações e ver a minha nova sensação ao reler. Então tô muito empolgada. Pausando esse vídeo aqui, pra perguntar, já deixou seu like?
Tá gostando desse vídeo? Deixa aquele like, não esqueça que o YouTube possa te recomendar mais vídeos assim, tá? E compartilhe com seus amigos que também gostam de Colleen Hoover ou devem começar a gostar dela. Depois de comprar Tarde Demais e Assim que Acaba na pré-venda, todos os livros da autora, desde então eu compro todos na pré-venda. Eu sou apaixonada. Então, ela lançou As Mil Partes do Meu Coração em 2017. Aqui nós conhecemos a Merit. Na verdade, o livro em inglês é Without Merit, né? Que é o nome dela e faz um trocadilho. Aqui ela mora numa igreja com o pai e a madrasta e a mãe. A mãe tem problema de sair de casa, ela não consegue sair de casa, então ela fica lá morando junto. Então é uma confusão família, ela mora com os irmãos. E a Merit, ela tem muitas questões que ela não desabafa, que ela não põe pra fora pra conversar com a família. Esse livro também eu vejo muito pouca gente falar. E ele também foi muito importante pra mim. Porque tem uma parte aqui do livro que o mocinho fala, né? Porque ele aparece em casa, porque a irmã dela quer ajudar ele precisa de um lugar pra ficar. E aí a Merit fica muito intrigada com aquele rapaz. E aí uma parte ele fala que não importa, tipo, ela não pode desmerecer o que ela sente, os problemas dela são menores porque os deles são maiores, sabe? Ela também, os problemas dela importam, as questões dela também importam. Então, cara, eu gosto muito desse livro, de verdade. Fala muito mais sobre família do que sobre romance, sobre você mesmo, sobre desabafar, sobre depressão. Então, assim, eu gosto muito, muito da mensagem que esse livro passa. Ele é bem diferente dos da autora, porque não tem esse foco direto no romance, até o romance demora super a acontecer. Mas é muito bom. Ela desabafa muito sobre as coisas que aconteceram com ela no passado e ela se abrir com a família. É tudo em volta disso. Eu amei. Depois ela lançou Todas as Suas Imperfeições, mas como eu já falei, eu vou pular pro próximo, que foi Verity. Verity é a Colleen Hoover se desafiando em novos áreas, né, em novos temas. E aqui é um suspense. Nós conhecemos a Lowen. A Lowen, ela é convidada a escrever, né, continuar escrevendo uma série da Verity. A Verity é uma autora que não tá no momento bom, tá de cama, então precisam terminar essa série e ela é convidada a isso. Como ela tá no momento ruim financeiramente, ela aceita. Só que ela vai lá na casa da Verity pra poder ver os manuscritos e se inspirar. E lá tem o filho e o esposo da Verity, que ela acaba se aproximando muito. Aí, galera, ela acha um manuscrito que não era muito pra ela ler, que é tipo uma biografia. E ela começa a ler essa biografia, só que a Verity faz umas coisas estranhas, e coisas estranhas começam a acontecer naquela casa e tal. E aí, o final ainda é meio em aberto, porque depende do que você vai acreditar, né? Nós temos, tipo, 2 histórias aqui, e você escolhe qual você quer acreditar. E durante o livro, em vários momentos, eu pensei 1001 coisas, 1001 teorias. E eu amei, eu amei. Eu li em um dia, eu não conseguia largar. Esse livro é maravilhoso. Tem muitos gatilhos. A parte da Verity, do que ela escreve, o que ela fala, é muito pesado. O final é bem chocante. Cara, esse livro é maravilhoso. É um livro incrível, só que bem diferente. Não é romance, né? Tem romance, mas não é esse o foco. Então, também a autora se desafiando em novos temas. Então, eu gostei muito, muito desse livro. Em 2019, ela lançou Se Não Fosse Você, que em inglês é em inglês é Regretting You, que eu até acho a capa muito mais bonita, né? Mas enfim. Aqui nós conhecemos mãe e filha, a Morgan e a Clara. Elas acabam de viver uma tragédia e perder alguém muito importante, 2 pessoas muito importantes na vida delas. E cada uma lida de um jeito com essa questão. Só que a Morgan esconde algo da filha. Ela sabe algo que ela não conta. E ela deixa a filha culpar ela um pouco, tratar ela mal e não desabafa sobre isso. Gente, eu amei esse livro. Porque nós temos a filha vivendo um romance e temos a mãe vivendo um romance. Claro que eu me identifiquei muito mais com a história da mãe, que é muito mais assim, ai, cara, fofura pura, do que com a menina, assim. Muita gente disse que se incomodou com a filha, mas em nenhum momento eu senti isso. Eu super entendia ela, assim. Então, como eu fui já com a expectativa de odiar ela, eu até que gostei dela. Eu gosto muito desse livro também, pouca gente fala, mas é um livro muito bom. Ele é intercalado nos pontos de vista, então acaba lendo muito rápido, porque quer saber o que tá acontecendo, quando finalmente ela vai revelar esse segredo. É muito, muito bom, mas eu acho que a capa espanta um pouco as pessoas, mas eu recomendo. Em 2020, a autora lançou
até o verão terminar, que em inglês é Heart Bones. Aqui nós conhecemos a Bia, que ela mora num trailer com a mãe. Ela já chegou até a passar fome, a mãe tem problemas com drogas, então nunca tava muito ligando pra filha. Só que ela ganhou até uma bolsa numa faculdade. Mas a mãe acaba falecendo e ela precisa recorrer ao pai ausente pra poder passar esse período até chegar à faculdade, até o outro ano, né? Então ela precisa passar esse verão com o pai. O pai casou com uma mulher super rica, então tá com uma vida super ótima. E tem até uma filha, né? A mulher dele tem uma filha. E ela chega lá, vai viver uma realidade totalmente diferente da dela, porque ela já até chegou a passar fome e lá eles esbanjam dinheiro. E ela conhece o Celso, que é um menino também, supostamente, ali rico, que tem uma vida perfeita. E eles acabam se conectando muito, muito, muito. E aí vem a polêmica da Colleen Hoover, que sempre tem que ter uma polêmica, tá? Eu amei a resolução final, o segredo do Celso, né? Porque ele guarda um segredo ali. E eu super amei essa história. Gostei do segredo dele, porque faz sentido como eles se conectaram. E sabe, gostei do final, gostei bastante. Mas tem gente que não gostou, problematizou. É cada um, né, que entende da sua forma, né? Eu entendi de um lado legal, de um lado até como uma crítica social. Mas, enfim, né? Leiam e formem a sua opinião pra saber. E eu gostei, leio super rápido, tenho várias marcações e sou apaixonada. Em 2020, a autora publicou Lila, que vem com uma vibe Verity, mas um pouco sobrenatural. O Leeds, ele casou com a Lila, né, super rápido, ele se apaixonou por ela. E ele sofre um acidente, e depois desse acidente ela muda completamente. E ele, com uma chance de tentar reconquistar ela, ele leva ela pro lugar onde eles se conheceram. E lá começam a acontecer coisas sobrenaturais e que ele vai tentar entender. Esse livro, ele é muito complicado. Porque ao mesmo tempo ele é super rápido de ler, mas o protagonista aqui faz uma coisa que é absurda e injustificável. Eu odiei o protagonista. Eu odiei o protagonista. Eu gostei do livro, mas eu odiei o protagonista. É possível isso acontecer, gente? É sim. Então, assim, é inadmissível, tá? Sei lá, não sei o que ela tava pensando. Sei lá, eu nem consigo explicar, porque... Eu não sei. Mas eu fiquei super confusa. E aí, quando eu fui, depois de ler, fui pesquisar, todo mundo sentiu do mesmo jeito que eu, sabe? Meio, o que tá acontecendo aqui? Sabe? É justificável? Não é. Mas, sabe? É muito confuso. Minha cabeça até hoje não consegue raciocinar direito. Mas eu odeio o protagonista. Eu acho que esse é o pior protagonista da Colleen Hoover. Sem dúvidas alguma. Em 2022, ela lançou Uma Segunda Chance, que em inglês é Reminders of Him. Aqui nós conhecemos a Kenna. Ela volta para a cidade dela após sair da cadeia por ter suposto envolvimento na morte do namorado dela. Só que ela teve um bebê dele, ela teve um bebê na cadeia. Ela acabou nunca vendo essa menina, porque já tiraram dela, ela nem amamentou a bebê. E essa menina ficou com os avós. Agora ela quer voltar, ela quer conhecer a filha, ela não quer tomar a filha dos avós, ela reconhece o trabalho que eles tiveram. Só que na cabeça deles, ela é a menina que, né, foi responsável pelo acidente do filho deles. Então é uma situação super delicada, porque você entende os dois lados. Entende ela querer conhecer a filha, entende eles, o pensamento deles de não querer deixar. Nesse meio do caminho, ela conhece o Ledger. Eles têm ali um envolvimento. E depois, né, acontece. Ela descobre que ele era o melhor amigo do namorado dela. Gente, é só Colleen Hoover pra escrever um negócio desse. Então, fica uma situação super complicada, porque ele também tem ódio dela, né, porque ele amava o amigo, mas aos poucos, quando vai se aproximando, ele começa a entender ela e a se colocar no lugar dela e a tentar intermediar essa relação com a filha. Então, assim, é muito complicado, porque, como eu falei, você entende os dois lados e é uma situação, um beco sem saída em alguns momentos. Achei, não favoritei, porque eu achei a resolução muito rápida e fácil. Mas o livro é incrível, ele é emocionante e assim, te faz pensar como que ela vai sair disso. Eu amei. Recentemente, né, foi o último que a autora publicou, então foi um dos melhores também que eu já li dela. E é bem triste, né, pesado, mas
Eu me apaixonei. E agora vai ter o próximo lançamento da Colleen Hoover, que é Assim que Começa, que eu já falei um pouquinho, que é a continuação de Assim que Acaba. Eu estou extremamente ansiosa. Tenho quase certeza que eu vou favoritar. As pessoas estão teorizando que vai acontecer algumas coisas e eu não acredito que a autora vai regredir a história, sabe? Eu acho que é daqui pra frente. Eu tenho algumas ideias do que pode acontecer. E quem sabe aí uma pessoa pagar pelos seus crimes, né? Porque isso não aconteceu no primeiro livro. Enfim, eu amo a Colleen Hoover. Eu amo todas as histórias delas. Algumas muito, algumas pouco, mas todas eu amo. E pra mim é minha autora preferida, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu amo essa mulher. Tudo que ela lançar, eu estou comprando na pré-venda. Estou gastando meu dinheiro com ela. O que eu gastei dinheiro com essa mulher não está escrito. Bem, pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, porque semana que vem eu vou postar mais um vídeo falando de Colleen Hoover por aqui. Me siga lá no Instagram que eu posto muita coisa legal por lá. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and